Olá, sou Carlos Moreira. Hoje, dia 8 de maio do ano de 2020. Estou aqui neste momento gravando este vídeo para compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, quero desejar para você um Shabbat Shalom abençoado. O que é isso? Um sábado de paz, completa paz, um domingo abençoado, um fim de semana repleto de paz, de harmonia e principalmente de saúde que nós estamos precisando nesses tempos de crise, nós estamos em crise. Eu também quero colocar aqui as minhas condolências, os meus pêsames, meus sentimentos para as famílias que perderam entes queridos, amigos, pessoas próximas. Meus sentimentos, minhas condolências, é do fundo do meu coração eu digo isso, porque não é fácil perder. Nós não estamos preparados para perder. Essa é a realidade, e é do homem, e o Senhor sabe disso, é comum. Então, minhas condolências, meus sentimentos, se você teve alguém próximo, um conhecido, um vizinho, alguém que você perdeu, tá bom? Que Deus conforte seu coração e que Deus lhe dê a esperança para continuar sua caminhada, tá bom? Eu quero compartilhar uma passagem bíblica com você. Está no Evangelho de São João, no capítulo 6, dos versos 38, 39 e 40. Diz assim, é o Senhor Jesus dizendo, tá? Ele nos ensinando. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essas palavras, elas foram ditas pelo Filho de Deus, pelo Filho do Altíssimo, daquele que eu comentei aqui, que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Nós, é comum isso que eu vou dizer, colocamos a nossa esperança, muitas das vezes, no nosso governo. E cobramos o nosso governo, e está certo. A Bíblia diz que é saudável isso. A Bíblia manda honrar os governos, honrar o rei, honrar os presidentes, orar por eles. Isso é super certo, é amável diante de Deus, porque o sistema de governos no mundo, ele foi instituído por Deus. Os sistemas de governo. A organização do Estado, ela vem de Deus. O Estado organizado, suas leis, suas organizações, é de Deus. Alguns colocam a sua esperança no seu líder religioso. E a liderança religiosa também, ela vem de Deus.
Deus deu essa autoridade, aliás, o Senhor Jesus deu essa autoridade aos discípulos, de ser lideranças religiosas. Nada contra isso. Um governo honesto, ele vai governar para o povo. Essa é a vontade de Deus. E um governo desonesto, ele vai governar para si próprio e para os seus amigos. Essa não é a vontade de Deus. A instituição governo é instituída por Deus, mas a maneira que o homem conduz são nossas escolhas. Um líder religioso, a função de um líder, qualquer líder religioso, seja ele quem for, e em qualquer área, é instruir nós, seres humanos, ao caminho que conduz à vida. Vou repetir. O papel de um líder religioso honesto é enfatizado em ensinar você, ao caminho que conduz à vida. Ou seja, no final da nossa caminhada, nos encontrar com o Senhor mediante aos ensinos que nós recebemos. E tem alguns que ele acredita no poder material. Ele entende que ele tendo o poder material ao redor dele, dinheiro na conta no banco, imóveis, posses, então ele está seguro. Essa pessoa se sente extremamente segura ou segura. O governo, em todo esse papel que nós conversamos, ele pode ser honesto e desonesto. Ponto final. O líder religioso, ele pode ser honesto ou desonesto. Ponto final. E os bens materiais, ele pode nos dar conforto. Ponto final. Cada um com a sua função. Na vida, tudo tem a sua determinada função. E ponto final. Só há um probleminha que nós não encaramos com a devida realidade. Eu e você, um dia, nós vamos descer à sepultura. Nós vamos nos encontrar com a morte. Não é por causa do vírus, não. Existem mortes por doenças, existem mortes por balas perdidas, acidentes automobilísticos, pandemias, infartos, ataques cardíacos, né? Mas o certo é que todos nós, desde uma criança que tenha 2 dias, 1 dia, 1 hora de nascido, até uma pessoa com 120 anos, uma hora nós vamos deitar à sepultura e nós vamos nos encontrar com o mais temível dos pavores do ser humano, a morte. Nenhum homem na história, ninguém na história, deu a solução para a morte. Tem o remédio para a morte. Nenhum. Não é a Bíblia que está dizendo que Jesus, nosso Senhor, ressuscita-nos dos mortos. A Bíblia está relatando o que Ele disse. Ele disse isso.
Ele afirmou. Ele afirmou. Ele disse assim: esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu nunca perca nenhum de todos que Ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. E qual é a prova disso que Ele está dizendo sobre isso? Porque Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, você sabe dessa história. E hoje Ele está à direita do Pai. Ele intercede por mim e por você. A minha pergunta para você é essa: você está se preparando para esse dia? Você tem noção que esse dia vai chegar? E você tem no seu coração que esse dia é fato, ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde ele vem. O governo, por melhor que ele seja, ele não vai te ajudar nessa hora. O teu líder religioso, ele pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa má, mal intencionado. Existem os bons e os maus intencionados. Mas a única coisa que ele vai poder fazer é pegar na alça do teu caixão e te ajudar a levar para a sepultura. E os teus bens materiais, esses não vai te acompanhar até a sepultura. Pode ser que, mas nenhum desses te dará cura para a morte. Te fará enxergar a realidade da vida, que o homem nasce para morrer. É o grão de trigo que o Senhor Jesus ensinou, que é necessário que ele morra, e depois que ele morre, aí ele dá muito fruto. Por quê? Jesus, nosso Senhor, é a porta que ao céu conduz. Ele quer nos dar a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? É uma vida com alegria, com paz, num governo de justiça, aonde não haverá choros, não haverá dor, aonde nós vamos nos esquecer das coisas passadas, vamos ter um novo corpo, vamos contemplar o reino de Deus como ele é, e ver a pessoa de Deus e de Cristo como ele é hoje. Eu convido você para isso. Te convido neste dia. Entregue a tua vida àquele que morreu e ressuscitou. Entregue o teu governo àquele que morreu e ressuscitou. E deixa ele te cercar de bens. E deixa ele te livrar da morte. Por favor, faça isso. Tenha no seu governo a atenção que lhe é devida neste mundo. Tenha no seu líder religioso a atenção que ele tem que ter nessa vida, te ensinar o caminho correto. E tenha nos bens que cercam a sua vida, a função que tem eles é que te dá conforto. Mas tenha no Senhor Jesus a sua confiança maior, a sua entrega maior, a sua existência, confia a Ele. Entregue-se a Ele, não tenha medo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu te convido para este mundo tão glorioso, para este mundo tão tremendo, porque o tempo da humanidade já está chegando.
o tempo da humanidade já está chegando no seu final. E as Escrituras que dizem isso, ela nos ensina. E eu quero dizer para você uma coisa. Ah, mas eu não creio em vida eterna, eu não creio em paraíso, não creio. Então você não crê no Senhor Jesus, porque foi Ele que ensinou isso. Você pode professá-lo com a sua boca. Eu conheço muitos que fazem isso. Mas no teu interior, talvez você não acredite na pessoa do Senhor Jesus. Talvez você não acredite na pessoa dele. Você acredita naquilo que você quer acreditar, não num total que ele ensinou. Ele disse assim, ele comparou uma pessoa que acredita nos seus ensinos com aquela que não acredita. Ele deu um ensino assim, ele nos ensinou dessa forma, dizendo: ao homem prudente, aquele que ouve os meus ensinos e coloca em prática, eu compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, veio as tormentas, e a casa ficou em pé. Ela não caiu. Por quê? Porque a casa foi feita sobre a rocha. É aqueles que ouvem os ensinos de Jesus, todos, não é partes não, todos, e colocam em prática. Isso é aceitar o Senhor Jesus. Agora, aquele que ouve as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e não as coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato, porque ele construiu sua casa sobre areia. Veio a tempestade, os ventos fortes, e aquela casa caiu, e grande foi a sua queda. Irmão, mas como é que eu faço então? Se você ainda não experimentou isso, entra lá no teu cantinho, vá no teu quarto. Não precisa procurar ninguém. Procure Ele, vá atrás dEle. Dobre os teus joelhos e diga: Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida. Eu quero me preparar para a morte. Eu quero ser uma pessoa prudente, porque eu sei que a morte vai chegar. Então eu quero que o Senhor me prepare para aquele dia. E o Senhor fará isso na sua vida com todo o prazer. Ele disse aqui, ó: Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Também ele disse: esta é a vontade do Pai, ao qual me enviou, e que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Ele tem prazer na vida. Por favor. Ah, mas eu tenho dúvidas, eu preciso de mais esclarecimento. Esse vídeo vai ser postado no YouTube e no Facebook. Escreva lá, caso precisar de alguma ajuda, de alguma coisa. Escreva lá, eu te respondo para você. Vou compartilhar com você aquilo que eu tenho, para que juntos nós caminhamos rumo a Sião Celestial. Tá bom, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, todos. Eu agradeço pela atenção, eu agradeço por essa atenção que você deu. E desde já, eu desejo a paz para você que o mundo não tem. Eu desejo para você saúde, saúde espiritual, saúde no corpo e saúde eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.